Olá! Nesta análise, a gente vai direto na fonte para desvendar umas ideias bem complexas. E o tema de hoje é uma das crenças mais poderosas, e eu diria até controversas, da história do cristianismo. A ideia de que o sangue feminino era visto como um veneno. Pois é, vamos entender como essa noção de impureza bateu de frente com o conceito do sangue de Cristo, o símbolo máximo da salvação. A grande pergunta é, por quê? Como é que o sangue feminino, que é um símbolo tão claro de vida, foi transformado em veneno? Para responder isso, a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo, sabe? Voltando lá para as antigas leis do Levítico e chegando até os sermões, bem inflamados da Idade Média. É uma jornada que revela como a visão sobre o pecado, a pureza e o próprio corpo da mulher foi sendo construída. Olha só como a gente vai organizar essa conversa. Primeiro, buscando as raízes antigas da impureza. Depois, vamos ver como isso virou uma ameaça séria para a descendência. Em seguida, como essa crença acabou excluindo as mulheres dos espaços sagrados. Aí a gente acompanha o lento degelo teológico, a mudança de pensamento, e para fechar, encaramos o grande paradoxo, o contraste total entre o sangue feminino e o divino. Ok, vamos começar pelo começo, e esse começo é bem antes da Idade Média. Para entender de onde saiu esse tabu, a gente precisa olhar para duas fontes muito, mas muito poderosas da antiguidade. As leis religiosas, claro, e o que na época era chamado de ciência. E a semente de tudo isso está aqui, no Antigo Testamento. O livro de Levítico é explícito. Ele diz que a menstruação torna a mulher ritualmente impura. E olha, não era só ela não. Qualquer um ou qualquer coisa que ela tocasse também ficava impuro. Isso não era uma questão de higiene, tá? Era uma lei divina. Foi essa lei que criou uma associação profunda e que durou séculos entre o feminino e a impureza. E o que é fascinante é ver como a filosofia e a ciência da época correram para tentar racionalizar esse tabu. De um lado, a gente tem o Philon, um filósofo judeu que era categórico. O sêmen seria danificado, impossibilitando a concepção. Fim de papo. Do outro, o Plínio o Velho, um naturalista romano. Ele já pensava um pouco diferente. A concepção até podia acontecer, mas o resultado seria terrível. Crianças doentes ou que já nasciam sem vida. Ou seja, duas justificativas bem diferentes, mas que levavam à mesmíssima conclusão. O contato devia ser evitado a todo custo. E aí, com a ascensão do cristianismo, a gente podia pensar que essas ideias iam ser abandonadas, né? Mas foi exatamente o contrário. Elas ganharam uma força assustadora. Os primeiros teólogos pegaram esse tabu e deram um passo além. Eles conectaram tudo diretamente ao pecado original e a consequências terríveis para os filhos. O que era uma proibição ritual virou uma ameaça direta à alma e ao corpo da descendência. E quem é que deu voz para essa nova doutrina? Figuras de autoridade imensa. Pensa em Jerônimo, um dos pais da igreja. A fala dele não era só uma opinião, de jeito nenhum. Era um ensinamento que estava transformando uma crença antiga em dogma. A conexão ficou explícita e aterrorizante. A consequência do ato? Doenças temidíssimas na época, como lepra e hidrocefalia. E se o medo físico não era suficiente, um século depois veio Cesário de Arles e elevou a aposta. Ele adicionou uma dimensão nova e ainda mais terrível, a possessão demoníaca. Agora o perigo não era só para o corpo não, era para a alma imortal da criança. A ameaça saía do plano terreno e ia direto para o espiritual. Avançando no tempo, a gente chega no auge da Idade Média, século XIII. E aí, pregadores superpopulares, como Bertoldo de Regensburgo, levavam essa mensagem direto para o povo, usando uma linguagem bem chocante. A lista de possíveis deficiências ficou enorme, e ele ia além, chegando aos argumentos antissemitas para aumentar a pressão social. A mensagem era cristalina. Desobedecer era arriscar a perfeição física e moral dos próprios filhos. E aqui tem um ponto fundamental. O medo não era só sobre ter filhos. A crença ia muito além. A ideia era que o sangue em si tinha um poder de corrupção quase mágico. Um bispo super influente do século VII, Isidoro de Sevilha, chegou a catalogar os supostos efeitos. Era visto como um veneno que afetava a natureza inteira. O simples contato podia secar plantações, murchar flores, enferrujar o ferro e, essa é bizarra, até fazer os cachorros pegarem raiva. O sangue feminino era visto literalmente como uma força da antinatureza. Ok, se o sangue era visto como algo tão perigoso, qual o impacto disso na vida espiritual de uma mulher? A consequência foi direta e inevitável: a exclusão. Durante o período menstrual, as mulheres eram simplesmente barradas dos lugares e dos rituais mais sagrados da fé.
E aqui a gente vê uma divisão bem clara dentro do cristianismo. Lá na Igreja Oriental, a regra era rígida, absoluta. Uma mulher menstruada estava proibida de receber a comunhão. Ponto final. A simples ideia de se aproximar do altar já era vista como uma profanação. Agora, no Ocidente, a coisa era um pouco mais flexível. Mas a mensagem ainda era clara. Não era estritamente proibido, mas a mulher que por conta própria se abstivesse por reverência, essa era vista como mais piedosa. E essa falta de uma regra única no Ocidente, nossa, isso criou séculos de confusão. Imagina só, o que era permitido numa região podia ser pecado mortal na vizinha. De um lado, você tinha papas e teólogos importantes dizendo que podia comungar. Do outro, manuais de padres impondo castigos severos. O resultado? Um caos de regras, deixando as mulheres numa incerteza constante sobre a própria vida espiritual. E o tabu ficava ainda mais forte depois do parto. É irônico, né? O sangue do nascimento, que a gente podia pensar que seria parte de um milagre, era considerado uma fonte de impureza ainda maior. Por isso, antes de poder voltar para a comunidade da igreja, a nova mãe tinha que passar por um ritual formal, a chamada cerimônia de purificação. Queria limpá-la para ela poder entrar de novo no espaço sagrado. E a crueldade desse tabu ia além da vida. Em algumas regiões, se uma mulher morresse durante o parto antes de passar por essa purificação, ela era considerada impura, até na morte. Isso significava que o corpo dela não podia ser enterrado em solo sagrado com a sua comunidade. Chegou um ponto que assembleias de bispos tiveram que intervir para garantir a essas mulheres um direito básico. Isso mostra o quão fundo essa crença estava enraizada. Mas, como a gente sabe, nada dura para sempre. Nem mesmo os dogmas mais antigos. E a partir do final da Idade Média, a gente começa a ver o início de um degelo teológico. Bem lento. Uma mudança que, olha só, levaria mais de 500 anos para reclassificar o ato de um pecado mortal para uma simples questão de indecência. E essa linha do tempo aqui mostra essa batalha de ideias de uma forma bem clara. Uma batalha que durou 500 anos. Começa lá no século XIII, com os gigantes como Tomás de Aquino, classificando como pecado mortal. Mas aí, aos poucos, a justificativa vai mudando. Chega em 1526 e já cai para pecado venial, ou seja, menos grave. No século XVII, o foco já não é mais o dano, mas a impropriedade da coisa. E, finalmente, em 1787, a visão se firma. Não é perigoso, é só indecente. A base científica tinha desmoronado, mas o tabu moral, esse continua firme. Mas então, o que é que causou essa virada de chave? Foram basicamente dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a medicina. Mesmo que de forma bem inicial, ela começou a questionar aquela história de que a menstruação causava defeitos nos bebês. A base científica do medo começou a ruir. E, ao mesmo tempo, a própria teologia moral foi evoluindo. O foco deixou de ser o dano físico e passou a ser a indecência. E alguns teólogos até começaram a criar exceções, dizendo que o ato podia ser permitido para evitar um mal maior, tipo adultério ou brigas sérias no casamento. E tudo isso, no fim das contas, leva a gente para o ponto central, para o coração teológico de toda essa história, que é basicamente uma história de dois sangues. Um visto como veneno e o outro como salvação. Porque, no fim do dia, a questão era fundamentalmente de gênero. Não tem como fugir disso. O sangue feminino, visto como infeccioso, perigoso, uma fonte de corrupção. E o sangue masculino? Pensa no sangue derramado em batalha. Nunca foi visto assim, muito pelo contrário. Era quase sempre um símbolo de honra, de sacrifício. E essa comparação deixa a oposição gritante, né? De um lado, o sangue feminino visto como a consequência da queda da humanidade, um símbolo da impureza. Do outro, em contraste direto, o sangue de Cristo. Esse era a cura para a queda, a fonte de vida, de salvação, que devia ser celebrada e, na Eucaristia, até consumida. E essa crença no poder redentor do sangue de Cristo é, claro, um pilar da fé cristã. A ideia não é só que ele é puro, é que ele tem o poder de purificar. Como diz uma oração tradicional, a sua graça e o sangue de Jesus transformam todo o mal em bem. É como se ele fosse apresentado como o antídoto divino para o veneno terreno, incluindo a suposta impureza do sangue feminino. As leis explícitas, os dogmas, esses podem ter desaparecido. Mas essa história toda deixa a gente com uma pergunta bem cômoda. Será que esses ecos de pureza e perigo realmente foram embora? De que forma a vergonha em relação à menstruação, ou os tabus sobre o corpo feminino, ou até aquela velha associação da feminilidade com o irracional, de que forma tudo isso ainda persiste hoje? Essa longa história de impureza talvez tenha deixado sombras que a gente ainda nem percebeu direito.